Hoje, dia 17 de abril, estou com essa turma linda, a turma do 4º ano, Beta. E esse mês de abril nós estamos falando sobre a conscientização do autismo. E a gente acabou descobrindo que temos vários alunos autistas na escola e os nossos queridos alunos querem contribuir dizendo de possíveis pessoas que eles conhecem que são autistas ou que são muito diferentes. Porque ser diferente é legal. E é importante que a gente conviva com pessoas diferentes para que a gente tenha cada vez mais empatia. Saiba se colocar no lugar das pessoas. Inteligência também, você tem razão, é uma inteligência emocional, né, Gabriel? Porque quando a gente tem pessoas diferentes ao nosso redor, o mundo fica mais inteligente. Porque pessoas diferentes pensam também diferentes e fazem coisas diferentes. Gabriel gostaria de falar, vamos ouvi-lo. Meu amigo, ele era vesgo, mas não era por causa de doença, não. É porque ele jogou muito Minecraft, daí ele ficou vesgo. Ou seja, ficou olhando pros dois lados. Possivelmente, por excesso de tela, deu um problema na visão dele. E depois ele fez uma cirurgia. Todo mundo ficou chamando ele de vesgo. Ele precisou fazer até cirurgia. É, pra parar de ser vesgo. Olha como é perigoso o excesso de tela. Eu nunca ouvi uma história como essa, Gabriel, mas talvez ele já tinha um pequeno problema na visão que piorou pelo excesso de tela. Ele não era tinha. Burro mesmo, ficava muito no Minecraft. O Alan queria falar, depois a Manuela. Eu também. Tá bom. Eu tenho um primo que ele não sabe falar nem se mexer. Aí ele é autista. Certo. Você sabe que ele é autista porque ele já tem esse diagnóstico, os especialistas que são médicos chamados pode ser um neuropediatra, no caso de crianças, ou neurologistas, ou psiquiatras, que são pessoas que têm condições, e psicólogos também, de tratar e saber se a pessoa realmente tem essa neurodivergência, ou seja, ela neurologicamente é um pouco diferente da gente, que ela pode ser autista ou não, porque assim, o fato de ele não conseguir andar pode ser outras deficiências, né? Uma deficiência física, outra dificuldade. Manuela? Já aconteceu uma situação com meu irmão parecida com o do amigo do Gabriel, que depois que eu, minha amiga, meus pais e meu irmão fomos para uma montanha russa. E depois a gente foi comer. E o olho do meu irmão tava aqui, ó. Mas não foi pela montanha russa. Mas a gente não entendeu o porquê. Meu irmão tinha que tirar o olho e depois costurar de novo lá em São Paulo. E depois voltar pra cá. Ele fez uma cirurgia. Não é bem tirar, é mover pro lugar correto. Mas pode ter sido a montanha-russa, sim. Porque imagine, o cérebro dele deve ter ficado tão agitado com a montanha-russa e deu alguma questão. Porque quem manda no corpo é o nosso cérebro. Ele que manda a gente falar, andar. Então não é só as emoções que o cérebro manda. Ele manda em todas as coisas que o corpo faz. Pera, depois que você já falou hoje. João? Pode ser o vento, eu tinha um amigo autista. Vamos ouvir. Tinha um menino autista no meu condomínio que ele era quase meu vizinho. Ele morava na casa na frente, mais ou menos na frente. E daí, tipo, todo dia que a gente tava brincando, ele ia lá, daí ele abraçava todo mundo e ele saía. Ah, gente, é muito comum aos autistas que estão bem adaptados, bem socializados, que lidam bem com essa questão de ter muitas pessoas ao seu redor e conseguem se comunicar com elas, é muito comum eles serem muito carinhosos, tá? Mas é muito comum também eles não gostarem muito de abraço. Então tem alguns autistas que não gostam que fica abraçando, e tudo bem, né? A gente tem que respeitar essas diferenças. Tem muita gente que não é autista e também não gosta de abraço. Não gosta de ficar abraçando à toa. É ou não é? Então. Meu primo, ele e às vezes ele não gosta muito de abraço, às vezes ele gosta. E ele gosta muito de coisa de terror. Ah, é o foco dele. O hiperfoco dele são coisas de terror. Ele às vezes não consegue muito ficar parado assistindo TV. Ele sai no meio do filme pra desenhar o que ele tá assistindo.
E ele também adora contar história do que ele desenhou. Ou seja, então ele se comunica muito bem, ele fala muito bem. Tá. E ele tem hiperfoco, então, em desenhos e em coisas de terror. Ou seja, se ele fosse aluno Lumière, quando chegasse no 5º ano, ele ia amar a noitada. Porque a noitada é aterrorizante, gente. Alguém mais antes do Gabriel? Vamos na Maria e depois em você, tá, Augusto? Quando eu viajei pra algum lugar que eu não lembro. Eu tinha uma amiga, ela era autista, e ela falava francês. Aí eu me comuniquei com ela, mas eu não falo francês. E ela é brasileira? Não, Ah, tá. A gente ficava toda hora nas mãos falando, a gente fazia as letras nas mãos. Legal. Até porque tem muita palavra no francês que é muito parecido com o português, né? Que dá pra até entender. Vamos lá, Augusto? Eu tenho um primo, né? Que ele é autista. Fica eu e o meu outro primo. Tipo, a gente brinca de correr pela casa inteira da minha avó, né? Daí o meu primo autista, ele fica correndo atrás. Daí a gente gosta de brincar disso. Daí, inclusive, ele fica assistindo desenho lá no quartinho de brinquedo lá, que tem na casa da minha avó. Quando o desenho trava, ele vai lá chamar a mãe dele resolve e ele fica lá assistindo. Então ele consegue se comunicar bem também. Ele fala, ele ouve. O Alvin, você é o Alvin mais um? tipo... Antes do Gabriel, a Raquel. O Alvin não é autista. Vamos ouvir a Raquel. Você Vamos ouvir Gabriel e a Raquel. E aí eu finalizo com você, Gabriel. Teve uma vez que eu Mas ele queria falar mais alguma coisa. tava na formatura da minha irmã, né? Daí eu encontrei uma pessoa autista. Bom, na verdade eu não sei se é autista. É como se fosse aquele menino da cordas. Ele tinha bastante deficiências físicas. Tipo assim, por exemplo, tem uma parte, tipo assim, tem uma parte do corpo, tipo a perna dele era muito, mas muito fina, que daí ele não conseguia. Então ele estava na cadeira de roda. E veja, como que a perna e o músculo se desenvolvem? Com a gente andando, exercitando. Então se a pessoa não tem o movimento das pernas, ou seja, ela é deficiente, a gente chama de deficiência física, né? Ela não anda, ela é cadeirante desde criança, paraplégico. Isso, garoto, essa palavra que eu estava buscando. Se ela é paraplégica, a perna vai afinando, por quê? Porque o músculo não é trabalhado, então vai ficando fininho. Às vezes o corpo desenvolve e a perna fica curtinha, fininha, fraquinha, né? Só que, tipo, parece que ele não conseguia fazer nada, só que ele desenvolve andar na cadeira de roda sozinho. Eu já vi gente na cadeira de roda que dança, que joga vôlei, basquetebol, né? Bem rapidinho, Luísa. A minha amiga, ela tem um amigo que... A minha prima, quer dizer, ela tem um amigo que ele é autista, só que ele não consegue falar direito, ele não escreve, mas só que ele vai pra escola. Sem poder escrever, sem fazer nada, ele vai pra escola. Só que ele vai com a babá dele, pra se acontecer alguma coisa, porque ele é um autista de um grau muito grave. Se acontecer alguma coisa, tem alguém pra ajudar. Grau 3. Manu, bem rapidinho. Quando eu estudava lá aqui no Mineiro, quando eu era infantil, eu tinha um menino autista na minha sala. Eu nunca entendia ele. Eu não gostava dele. Mas depois eu brinquei com ele e a gente virou amigo e foi muito legal. Ele conseguia se comunicar, ele falava, isso é bom. Veja, a primeira sensação que a gente tem ao se deparar com o autista, e que tem muitas características do autismo, é de estranhamento, de esquisitice, de não querer ficar muito com a pessoa, de falar que não gosta dela, até você perceber que é gente como a gente. Posso falar? Eu não sei se vocês lembram, porque eu repito isso desde o primeiro ano. Tem uma coisa que nos iguala, que a gente é igual, mesmo que a gente seja autista, cadeirante, paraplégico, mesmo que a gente não tenha uma perna, que a gente não tenha uma orelha, mesmo que a gente tenha a cor de pele diferente, que a gente fale língua diferente, que a gente mora em qualquer lugar do mundo. Nós somos muito diferentes, mas tem uma coisa que nos iguala, que todo mundo é igual naquilo. Na nossa humanidade. Isso mesmo, nós somos humanos. Isso mesmo, Henrique. Se somos todos humanos, então somos todos iguais na nossa humanidade. Então, só por isso a gente já merece cuidado e respeito um com o outro. É rapidão.
Quando É que a gente vai finalizar com você, Gabriel. Quando eu fico muito irritado, ou eu fico triste, alguma coisa, eu fico ou me mordendo, ou eu fico estralando meus dedos. É a forma que você tem para se acalmar. A gente chama isso de regular. Você tenta regular o seu cérebro e os seus sentimentos fazendo uma atitude. O ideal, João, é você descobrir outras formas. Porque vai que um dia você esteja com tanta raiva ou tão incomodado que você morda muito forte e se machuque. É de levinho, né? É de levinho, mas mesmo assim. Encontre outras formas. Até porque estralar muitos dedos eu acho que também não é muito saudável. Pesquise sobre isso. ele pode perder. Posso finalizar? Posso finalizar, galera? Posso finalizar? Posso? Então, Gabriel, o que você gostaria de contribuir? É uma curiosidade sobre o cérebro. Tá bom. Vamos ver se eu posso te ajudar. Quem que deu o nome de cérebro pro ser humano? Essa parte do corpo? Boa pergunta. O humano, certo? Sim, fomos os humanos. E quem controla o ser humano? O cérebro. Então o cérebro ele tem o próprio nome. Adorei. Faz sentido, vai ser o nome do vídeo de hoje. Tem um moleque que ele tem deficiência. O cérebro deu o nome, o próprio cérebro, ele se autonomeou. Porque a gente não tem o poder de dar nome pra gente mesmo, né? A gente já nasce tendo nome, né? Eu conheço um moleque que ele tem deficiência. Lá na minha igreja, tem uma famíliazinha. Daí tem um moleque que ele... Essa deficiência na perna que você falou. Ele não pode correr porque os músculos deles não se desenvolvem. Entendi. Daí ele meio que corre meio estranho. Ah, mas ele anda e tal. Ele não fica na cadeira de roda. Ele anda. Ele manca ou usa muleta? Ele anda, normal. E nem usa muleta? Nem usa muleta. Ah, então é uma deficiência física leve. Ele não é paraplégico. Ele só não consegue correr, não pode correr. Ele não é paraplégico, mas ele anda um pouco diferente. Ele tem uma deficiência física. Vocês sabem que nós temos uma professora com deficiência física aqui. Vocês já viram? Almeida. Professora Aline Almeida. Professora Aline Almeida do 2º ano beta à tarde. Ela anda mancando, quem já viu. Ela também é professora... Ela fez uma cirurgia na perna. E veja, ela não nasceu com a deficiência. Sabe o que aconteceu? Ela bateu o carro. Acidente de moto, tá? Então aí machucou tantos músculos. Machucou tantos músculos e os ossos que ela teve que fazer uma cirurgia, põe os ossos e por isso até hoje ela manca. E ela mancava muito mais. Cada vez ela tá mancando menos. Por quê? Porque quanto mais ela treina, melhor o corpo dela fica. Ela tá se recuperando, Mas é muito improvável que ela vá ficar 100%. Vai andar normalzinho igual ela andava antes. É muito improvável, mas ela pode ir melhorando cada vez mais ao longo da vida. Mas pode acontecer. E, gente, essa coisa linda aqui é o símbolo do... Então, vou colocar na camiseta de cada um de vocês. E sempre que vocês quiserem vir na escola durante o mês de abril com ela, vai ser muito legal, porque demonstra que você não só sabe o que é o autismo, entende, se coloca no lugar do outro e tem muita... Empatia e respeito. Tá bom? Vocês são muito inteligentes, gente. E vocês são muito privilegiados. E é uma delícia ter uma turma como essa. Pessoal que vai assistir o vídeo do canal Like Luna e fala assim, meu Deus, eu quero dar aula nessa escola. Eu quero dar aula para essa turma. Olha só, eles conseguem conversar, um escuta o outro, o professor fala, tá todo mundo prestando atenção. Isso existe? Sim, Brasil. Sim, Brasil. Sim, planeta Terra. Mundo, universo. Essa turma existe, é uma turma maravilhosa, uma turma incrível e é adorável dar aula nessa turma. Todo mundo ama dar aula nessa turma porque eles são demais. Quando tem que fazer bagunça, eles fazem bagunça, mas quando você pede organização, silêncio, atenção, eles fazem isso também. Porque eles são muito inteligentes e são alunos desde o 1º ano, a maioria, né? Alunos do Lumière do 1º ano. Palma pra vocês! Bom... O Alan é tecnicamente desde o 1º ano. Quem? O Alan ele é tecnicamente desde o 1º ano. Ele viveu alguns meses no 1º ano aqui com a gente. Um mês e mudou-se e agora voltou. Isso, o importante é que você voltou, né? Muito bem. Então, eu vou entregar esse símbolo maravilhoso para cada um, para a gente colocar nas camisetas.